Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Preparados para mais uma maratona de Direito Civil? Nós estamos dando continuidade a esse segundo bloco do regime de bens. Vamos falar hoje sobre pacto antinupcial. Pessoal, eu ouço muita gente falar que pacto antinupcial é coisa de rico, né? A galera que tem dinheiro é que vai fazer, os artistas, aqueles que têm realmente aquela conta bancária grande, aquele patrimônio vasto, sempre estão dispostos a fazer o pacto antinupcial para evitar o famoso golpe do baú, certo? Então nós vamos falar hoje sobre esse pacto antinupcial. Bom, o que é o pacto antinupcial? Para a gente começar por uma definição. O pacto antinupcial é um ato solene praticado entre os nubentes, certo? Aqueles que vão casar, em que eles estabelecem como será definida a questão patrimonial deles dois durante a vigência do casamento, certo? Então, o pacto antinupcial, ele vai ser estabelecido justamente para esclarecer em, quem sabe, uma futura um futuro divórcio, ou também, quem sabe, após o divórcio com a morte e a sucessão, como é que vai ficar a situação do patrimônio daqueles que estavam naquela convivência jurídica conjugal, certo? Bom, o que diz a lei? A lei diz o seguinte: primeiro, o pacto antinupcial ele é um ato solene. Quando a gente diz em direito que algo é solene, significa que existe forma própria, específica para ele ser construído. E a forma específica do pacto antinupcial é a escritura pública. Ou seja, o pacto antinupcial ele não pode ser feito em casa num documento particular entre as partes. É preciso em escritura pública. E por que é preciso a escritura pública? Um dos aspectos é que esse pacto só vai surtir efeito frente a terceiros se ele for registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, certo? Para que ele tenha efeito frente a terceiros, ok? Então, você pode fazer o seu pacto antinupcial por escritura pública, certo? Esse pacto vai ficar registrado em cartório e para que terceiros sofram os efeitos desse pacto antinupcial, é preciso que ele tenha sido registrado no cartório de imóveis, de registro de imóveis do domicílio de cada um dos cônjuges. Isso é fundamental, certo? Outro aspecto muito importante também é a questão de que, assim como você pode casar por procuração, nós vimos isso já em uns vídeos anteriores. Você pode casar por procuração? Pode, é possível você dar uma procuração, outorgar uma procuração a alguém e esse alguém lhe representar no dia do casamento. Isso é possível, tranquilamente. O pacto antinupcial também é possível ser feito por procuração. É possível que um dos nubentes ele estabeleça um procurador e ele assine por ele o pacto antinupcial. É possível sem nenhum tipo de problema, certo? Não há nenhum problema quanto a isso. Bom, nós já vimos aqui em aulas anteriores que existem no nosso ordenamento jurídico regimes de bens variados. Nós temos alguns regimes de bem. Temos a comunhão parcial, temos a separação obrigatória, temos a separação convencional, temos a participação final nos aquestos, que nós vimos já em outras aulas exatamente como é que funciona cada uma delas. Aconselho você a dar uma olhadinha em cada item desse, porque é importante, certo? Então, esses regimes são variados e no pacto antinupcial você pode estabelecer até para determinadas situações, até mais de um regime. Dentro do pacto antinupcial, digamos, você pode colocar que no pacto antinupcial vocês tenham escolhido, o regime de vocês é de comunhão parcial. E vocês resolveram fazer o pacto antinupcial. É possível? Não é. Nesse tipo de regime de bens é possível o pacto antinupcial. E aí vocês colocam lá que determinado imóvel só poderá ser vendido com autorização dos dois, mesmo sendo bem particular. Então, você estabelece determinadas situações em que os regimes passam a ser variados.
Então, é possível regimes variados dentro do pacto antinupcial, sim, mas só dentro do pacto antinupcial. Você não pode chegar frente ao oficial do registro lá de notas quando você for fazer o seu casamento e você dizer assim, olha, nós queremos que no regime de bens da gente seja de comunhão parcial e de separação convencional. É possível? Não, não é possível. Não é possível. É possível que em alguns aspectos você estabeleça a diversidade de regimes, mas isso dentro do pacto antinupcial, certo? Então, quando você vai fazer um pacto, você tem que ter algumas características. Uma delas é ser maior. Mas o menor pode fazer um pacto antinupcial? Ele pode sim. Mas pode em que situação? Olha só. Nós vimos lá no outro vídeo anterior, que está aqui no nosso canal, sobre casamento, que hoje a lei brasileira, ela só permite casamento dos relativamente incapazes, ou seja, aqueles que têm entre 16 e 18 anos. Os menores de 16 anos, independente da situação, estão proibidos de casar. Então, a lei diz que entre 16 e 18, os relativamente incapazes, eles podem casar. Nós vimos lá, quando estudamos esse assunto, que para o menor relativamente incapaz ele casar, ele precisa de autorização dos pais ou ele precisa de suprimento judicial de vontade, certo? Ou seja, um juiz poderá vir autorizar o casamento deles. Os pais não divergem, os pais não concordam, não autorizam, o menor vai, procura um juiz, fundamenta a sua decisão em casar e o juiz aí vai decidir se ele vai casar ou não, certo? É possível fazer isso? Sim. Mas a regra geral é que precisa da autorização dos seus representantes legais, dos seus pais. E outra coisa aí que é muito importante, vejam bem. A lei diz que a habilitação para o casamento de menor precisa da autorização dos pais, dos dois, não é de um só. A não ser que se comprove que o outro está impossibilitado de conceder essa autorização. Mas a lei diz que os dois devem conceder. Já no pacto antinupcial, que é possível ser feito por menor, é preciso que o representante legal do menor autorize. Quem é o representante menor representante legal do menor? O pai ou a mãe? Não os dois juntos. Então, o pacto antinupcial ele pode ser autorizado, ele pode ser convalidado apenas por um dos pais, ou o pai ou a mãe, ou seu representante legal. Não precisa da assinatura dos. Cuidado para não confundir isso. Habilitação para o casamento só com autorização do pai e da mãe, certo? Habilitação para o casamento só com autorização do pai e da mãe. Pacto antinupcial, o seu representante legal, que pode ser o pai ou a mãe. Não há necessidade dos dois virem a autorizar o menor para fazer aquele pacto antinupcial, certo? Outra coisa também, nós vimos lá, quando eu falei das disposições gerais do regime de bens no bloco anterior, eu disse a vocês uma coisa importante. Eu disse que um dos princípios, certo, é a espontaneidade, ou seja, a liberdade para que as partes, elas venham a dispor da forma que achar melhor do seu patrimônio, da maneira como considerarem melhor o seu patrimônio, certo? Só que essa espontaneidade, ela não é tão livre assim quanto parece. Por quê? Porque para que você faça o pacto antinupcial, nenhuma cláusula constante nesse pacto poderá contrariar a lei. Poderá contrariar a lei. Vamos dar um exemplo. Digamos que de repente os nubentes eles colocam lá uma das cláusulas do pacto antinupcial que após o divórcio, se por um acaso sobrevier o divórcio, que nenhum dos dois terá direito a pedir alimentos. É possível isso? Não. Por quê? Porque alimentos é irrenunciável. Você pode não exercer, você pode não pedir. Não pedir é diferente de renunciar, certo? Você pode não pedir ao seu cônjuge alimento, mas renunciar expressamente a ele não pode, é proibido por lei, isso é irrenunciável. Então, se essa cláusula constar no pacto antinupcial, essa cláusula vai ser considerada nula. Por quê? Porque ela ofende o que é prescrito em lei.
Então, tem que ter cuidado com isso, porque vejam que nesse caso específico que eu falei, não é o pacto antinupcial completo que se torna nulo. Não, é apenas aquela cláusula que contraria a lei, certo? Então, cuidado com esses aspectos aí. Agora, uma coisa também. Digamos que os dois, os nubentes, eles resolvam desistir do casamento e passar a viver em união estável. Olha só. O casamento está marcado, a habilitação foi feita, e eles realmente, de repente, desistem. Vamos casar mais não. Vamos viver em união estável. Só que eles fizeram o pacto antinupcial. O pacto antinupcial está pronto, registrado em cartório. Esse pacto antinupcial vai valer para a união estável? Não. Não. Pacto antinupcial é só para casamento. Pacto antinupcial não vale para união estável. E por que não vale para a união estável? Por um motivo muito simples. Os conviventes, se eles quiserem estabelecer qualquer regra patrimonial para a vida em comum e vão viver em união estável, essas regras deverão constar no contrato de união estável que eles vão fazer e não em pacto antinupcial. Então, núpcias significa casamento. Então, pacto antinupcial é aquele pacto que antecede ao casamento e não a união estável. Então, é possível estabelecer critérios patrimoniais na união estável? Claro que sim, é lógico que sim. É muito comum isso. Agora, onde é que vai estar isso? Dentro do próprio contrato de união estável que vai ser registrado em cartório, certo? Então, tem que ter bastante cuidado com isso aí. Agora, vamos inverter. Digamos que os cidadãos vivam em união estável. Viveu lá em união estável. E aí, fazem um contrato de união estável, registrado em cartório, e que dentro desse contrato de união estável, eles colocam regras para gerir o patrimônio deles. Regras para gerir o patrimônio deles. E aí eles colocam uma ressalva dentro do contrato de união estável que, se por um acaso aquela união estável vier a ser transformada em casamento, os termos do contrato de união estável relativo ao patrimônio passarão a valer como se pacto antinupcial fosse. É possível isso? Sim, é possível sim. Então não vai ser preciso fazer outro pacto antinupcial? Não, não precisa. Por quê? Porque lá está escrito isso, mas observe que tem que ter essa ressalva. A ressalva da existência de transformada união estável em casamento, os termos relativos às questões patrimoniais que constam na união estável, elas passarão automaticamente a ter força de pacto antinupcial. Pacto antinupcial tem prazo? Não. Ele tem prazo para caducar? Não. E habilitação para o casamento tem? Tem. Olha só, se você se habilita para o casamento com seu noivo, com sua noiva, você tem aquela habilitação tem validade apenas de 90 dias. Passados os 90 dias, você vai ter que fazer outra habilitação para o casamento. Então você tem que se habilitar até 90 dias. 90 dias, se você não casou, já era, perdeu, caducou, certo? Mas o pacto antinupcial não. O pacto antinupcial não tem prazo de validade, certo? Não tem prazo de validade. Vamos dar um exemplo. Digamos que chegou agora, nós estamos gravando essa aula aqui no mês de abril. Quando chega agora, o cidadão se habilita para o casamento. Marca o casamento para o mês de maio, final de maio. Ok? Dentro dos 90 dias do prazo de habilitação. Ok. Quando chega no final de maio, antes eles fazem um pacto antinupcial. No iníciozinho de maio, antes do casamento, eles fazem o pacto antinupcial. Lógico, o pacto tem que ser antes do casamento, não é depois. Eles fazem o pacto antinupcial. Pronto, fez, registrou, ótimo. Quando chega em maio, eles desistem do casamento. Aliás, desistem de ser naquela data. Resolvem que vão deixar para o final do ano, para dezembro, onde a situação vai estar melhor, questões financeiras. Ok? Aquela habilitação vai caducar, vai ter que tirar outra. Vai ter que ir lá no cartório, fazer outra habilitação para poder casar em dezembro. Mas o pacto que ele fez
no início de maio, vai ter validade lá em dezembro. Eles podem fazer outro? Pode, claro. Podem alterar? Pode. Mas se eles quiserem, na íntegra, aquele pacto que já foi feito em maio, esse pacto terá validade. Então, cuidado. Habilitação para o casamento, prazo de 90 dias. Pacto antinupcial não tem prazo, não caduca, certo? Então, tem que ter bastante cuidado com essas disposições acerca do pacto antinupcial. Pode fazer pacto antinupcial em qualquer regime de bens? Não. Na separação absoluta, não pode. Na separação absoluta de bens, não pode fazer pacto antinupcial. Então, cuidado com isso, hein? Separação absoluta de bens, a lei proíbe a realização de pacto antinupcial, certo? Então, e por quê? Uma coisa bem lógica. Se você tem separação absoluta, o que é meu, o que é seu é seu. Tá? Se fosse na comunhão parcial, seria como? O que é meu, o que é seu, e o que a gente construir junto é nosso. É assim que funciona. Na separação absoluta, o que é meu, o que é seu. Acabou. Não tem negócio de divisão de nada. Quando separar, leve o que é seu, leve o que é meu. Quando morrer, a história é outra. Certo? Que a gente vai estudar depois mais em sucessões a diferença entre meação e herança. Quando é que tem direito à meação, quando é que tem direito à herança. Tem mulher que o marido morre, ela acha que vai herdar tudo, quando vai ver não tem direito a nada. Por quê? Porque ela teve direito à meação. Então, se tem direito à meação, que é quando separa, né, quando ocorre o divórcio, a metade de cada um, e isso é meação, e herança é quando a pessoa morre e você vai herdar dentro do que a lei lhe faculta, certo? Mas na separação absoluta de bens, o que é seu, o que é dele, ok? E não, pacto antinupcial não pode regrar isso aí, certo? Outra coisa importante, minha gente, o pacto antinupcial só diz respeito a questões patrimoniais? Não. É possível questões extrapatrimoniais no pacto antinupcial? Sim. É possível sim. É possível a gente ver até alguns exemplos meio esdrúxulos aí na internet, por aí, em que as pessoas colocam no pacto nupcial até quem é que vai varrer a casa. Pode fazer isso? Pode. Mas são coisas do cotidiano que não tem nenhum efeito. Mas é possível você estabelecer determinadas situações extrapatrimoniais, ou seja, como obrigações que você tem com os filhos. Quem é que vai fazer o quê? Como vai fazer o quê? É possível? Pode ser. Eu acho assim um tanto quanto fora de órbita, né? Você colocar obrigações que pertencem aos dois para que um só faça. Então, mas é possível? Sim, é possível. Não há problema nenhum. Então, pacto antinupcial cabe questão tanto patrimonial quanto extrapatrimonial. Ou seja, o pacto antinupcial ele vai ser uma forma de organizar a conduta dos cônjuges. Logicamente, e a meu ver, dentro de um critério de razoabilidade, o pacto antinupcial ele vai reger aspectos importantes, né? Coisas que realmente são substanciais na vida daquelas pessoas. E não coisas bobas, como quem vai fazer isso do filho, quem vai cuidar da casa, quem vai lavar o carro ou qualquer coisa do gênero. Mas é possível? Infelizmente ainda é, ok? Então, isso aí é o pacto antinupcial, certo? Esse pacto, ele logicamente, como o nome está dizendo, ele tem que ser feito antes do casamento, certo? Registrado no cartório, para ter efeito frente a terceiros no cartório de registro de imóveis, no domicílio dos cônjuges, e aí sim você estará efetivamente com a sua vida teoricamente organizada e teoricamente protegida. Ok? Então é isso aí. Gente, tem mais vídeo aí, muito mais vídeo aí aqui no nosso canal, no canal do professor Rômulo Campos, Direito de Família. Vocês podem assistir a inúmeras aulas objetivas, claras, sobre o direito familiarista. Ok? Dá um like aí pra gente, manda sua mensagem, diz aí o que é que você tá achando dessas aulas e vamos pra frente que vem mais coisa por aí. Grande abraço.